E aí, tiãozada, beleza? Continuando, parte de aplicação em campo magnético, né? Isso gerado por corrente num condutor, seja num fio retilíneo, numa espira circular, no centro de uma bobina achatada ou no centro de um solenoide. Grandeza campo, aquela determinada em um ponto. Aqui, pessoal, importante, né? Vamos só fazer esse comentário, os demais esquece que eu não vou fazer, hein, tião? Pega o início do enunciado, coloca no Google que vai aparecer o restante. Esse exercício é um exercício da Unicamp do Paraná, tá bom? Ele fala o seguinte aí, ó. Uma espira circular de raio 4 centímetros está contida, ela está no plano do papel conforme mostra a figura. Então, tem a folha aqui, essa espira está contida nesse plano, beleza? Na região da espira, tem-se vácuo cuja constante de permeabilidade magnética, nosso mizinho, ela vale 4π 10 a menos 7 Tesla, metro e ampere. Muito importante, quando você tem a constante, ela manda nas unidades de medida do exercício. Beleza? As constantes, perdão, elas mandam nas unidades do exercício. Então, para o campo magnético sair em Tesla, medida de comprimento em metro, intensidade de corrente em ampere. Sempre conferindo isso aqui, tá, tiãozada? Vamos lá. Quando a espira for percorrida por uma corrente elétrica I de intensidade 6 amperes, o campo de indução magnética no centro será mais bem representado por qual alternativa? E aí esse exercício dá algumas alternativas e sentido, direção e sentido do campo magnético. Lembrando que campo magnético é grandeza vetorial. Qualquer campo, na verdade, seja gravitacional, seja elétrico ou, no caso, magnético, determinado num ponto e grandeza vetorial. Além de módulo, tem direção e sentido. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, é uma espira circular de raio 4 centímetros. Unidade de medida da nossa permeabilidade, ela, como constante, vai mandar nas demais unidades de medida do exercício. Para o campo sair no SI em Tesla, distância em metro. Aqui a gente tem um raio em centímetro. Ah, isso é fácil, né, Tião? De centímetro para metro, divide por 100. A mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, que é esse fatorzinho de multiplicação, esse Czinho, que na frente do metro vira o centi do metro ou centímetro. Então, o nosso raio em metro, ele corresponde a 4 vezes 10 a menos 2 metros. Esse Czinho daqui, ó, é esse cara, 10 a menos 2. Beleza? Fator de multiplicação que no ensino médio é muito importante saber os fatores de multiplicação e a seu respectivo valor numérico em potência de 10. Beleza? Então vamos lá. Agora estamos com raio em metro, corrente está em ampere? Está em ampere. Então a intensidade do campo magnético no ponto central dessa espira. Então é aqui no centro dela. A intensidade primeiro vai ser dada por quantos Tesla de valor de campo. Vamos lá? Para uma espira circular, no centro da espira, a intensidade do campo magnético, permeabilidade vezes a corrente sobre o dobro do raio da espira. Mi sobre 2R. Vamos nessa. Substituindo valores, eu vou dando aquelas ajeitadas aqui, descendo um pouquinho a câmera para a resolução algébrica. Depois a gente vai voltar com regra da mão direita para esse caso. Vamos nessa, pessoal. Entrando com valores. Permeabilidade 4π 10 a menos 7. 4π 10 a menos 7. Intensidade da corrente elétrica 6. Em amperes. Bonitinho. Tudo ajeitado para o nosso campo sair em Tesla no sistema internacional. Sobre 2 vezes dobro da medida do raio, raio em metro, 4, 10 a menos 2.
Aqui já tem coisa que dá para simplificar, né, Tião? Então vamos lá. 4. Dá para simplificar com 4 numerador e denominador. Resultado igual a 1. E também dá uma divisão bonitinha, né? O 6 dividido por 2 normalmente dá 3. Então, o nosso campo magnético para o centro, um ponto do centro dessa espira circular, ele fica igual. No numerador, 3π 10 a menos 7. 3π 10 a menos 7. No denominador, aqui tem um 10 a menos 2. Quando você, entre aspas, está dividindo por 10 a menos 2, sobe multiplicando, lembra de trocar o sinal do expoente do denominador. Como aqui está negativo, entre aspas, sobe multiplicando com sinal positivo. Que numa divisão de fração, pessoal, a gente conserva a base e subtrai o expoente. Então, o expoente do denominador, por ter um sinal menos, subtração do expoente do denominador, o sinal menos vai trocar esse cara. Vai ter menos com menos, fica mais. Se aqui fosse positivo, menos com mais, ficaria menos. Beleza? Recordando aí, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente, por isso que altera o sinal do expoente do denominador aqui. Dividindo por expoente negativo, entre aspas, multiplicando com expoente agora positivo. Então vamos lá. Nesse ponto central da espira, 3π, multiplicação agora, menos 7 mais 2 vezes 10 a menos 5 Tesla de intensidade. Tião, fale, Tião. Notei que daqui o símbolo vetorial do campo entre barras verticais sumiu o símbolo capetístico agora e sumiu a barra, é a mesma coisa? Lembrando, a gente tinha usado do médio, mesma coisa. Notação de módulo de grandeza vetorial, pessoal, ou o símbolo, a letra usada como símbolo do vetor, com a representação vetorial de seta entre barras verticais, ou somente a letra. É o famoso, o valor de um vetor velocidade em módulo, ele é igual somente à letra, mesma coisa. Tudo bem? Isso é só simbologia, tá? Sim, são iguais. Então, entre barras verticais com o símbolo capetístico em cima ou fora das barras verticais de módulo sem o símbolo capetístico em cima. Aqui com o nosso campo magnético. E para a direção e o sentido, lembrando que é no centro, ponto central dessa espira, regra da mão direita. Dedão no sentido da corrente e dentro da espira, ponto central, os demais dedos estão saindo do plano da lousa ou na folha do plano do papel. Beleza? Ó, dedão no sentido da corrente, a corrente está percorrendo essa espira, a corrente em sentido anti-horário. Então aqui, ó, os demais dedos no centro da espira, nessa região, estão saindo. Quando o campo magnético sai do plano, representado bolinha com pontinho, e ele sai do polo norte. Só que a linha de campo ela é sempre fechada. Então aqui, pessoal, é que é tridimensional, né? Tá saindo do centro aqui, ó, fechando, dando a volta, entrando na parte de cima. Como assim, professor? Dedão no sentido da corrente, regra da mão direita, no centro da espira, os demais dedos estão saindo, bolinha com pontinho. Se na região aqui do centro estão saindo, olha de fora da espira, estão entrando, bolinha com xizinho. Ele estava querendo a intensidade do campo, a direção e o sentido para esse ponto central. Representação, bolinha com pontinho quando está saindo do plano. E essa alternativa, 3 vezes 3π, 10 a menos 5 Tesla, saindo do plano da página,
Saindo do plano do papel, originalmente era até coincidentemente ou não, e agora sim, ó, símbolo de vetor, porque o vetor tem módulo e aqui a gente tem, pela regra da mão direita, direção e sentido. Coincidentemente ou não, era a alternativa B, próprio símbolo usado para campo magnético. Beleza? Uma primeira aplicação aí de intensidade, direção e sentido, sempre regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, os outros dedos vão mostrar se na região campo magnético está saindo, bolinha com pontinho, ou se estão entrando, e aí você vai usar xizinho para simbolizar. Tranquilo? Vamos aí na sequência, tem mais aplicação disso, pessoal.